Hoje nossa entrevista é com Flávio Domênico. Ele é morador do IAPI e tem uma coluna de esportes na Gazeta da Lagoinha. Flávio, obrigada por participar do nosso programa. Há quanto tempo você mora na Lagoinha? Eu que agradeço, Maria Beatriz, a presença. Queria agradecer a minha querida professora Lorena, que está aqui nos bastidores, ao professor João pela oportunidade. E eu moro no Conjunto IAPI desde criancinha, né? Desde menino. Eu poderia dizer que tem mais de 30 anos que eu moro no Conjunto, mas sempre morei no bairro São Cristóvão, sempre morei na região da Lagoinha. Eu morava, enquanto menino, morei na Rua Juazeiro e depois morei na Rua Manuel Macedo, que foi uma rua bem sacrificada por esse progresso aí do alargamento da Avenida Antônio Carlos. Eu morava na Avenida Manuel Macedo 120, aqui na região do bairro São Cristóvão, próximo de uma fábrica de salgados. Então eu lembro bastante, né, da infância, né, o EPA, o próprio Cine São Cristóvão. Então eu moro aí há bastante tempo aí nesse lindo bairro, né, que tem tanta história, que se confunde até um pouquinho com a história da nossa capital, que fez agora aí 115 anos. Né? Pois é, a gente sabe que a Lagoinha mudou muito com o passar do tempo. Desde quando você começou a morar lá até os dias de hoje, quais foram as mudanças mais significativas que você percebeu? A gente tem várias mudanças. A gente tem as mudanças físicas, algumas mudanças sociais, algumas boas, algumas ruins, mas as físicas seriam realmente o alargamento da Avenida Antônio Carlos, que eu chamo hoje até de BR Antônio Carlos, porque realmente ficou um absurdo, né? Eu acho até um absurdo ter travessia na avenida, porque é bem perigoso, apesar das faixas, apesar do radar, mas alguns atropelamentos já ocorreram na região, principalmente no começo da inauguração das obras, né? Com relação também à parte física de tirar as casas antigas do bairro São Cristóvão, que se confunde um pouco com a Lagoinha, né? O bairro São Cristóvão tinha ali na Rua Manuel Macedo, Rua Beberibe, São Gonçalo, até lá embaixo Rua Formiga. Então várias casas desapareceram, várias histórias sumiram aí ao longo do tempo com esse progresso que a cidade de Belo Horizonte almejou e quis, né? Então essas mudanças físicas. No Conjunto IAPI, não tantas mudanças, perdemos um pouco ali no alargamento da avenida, alguma parte daquela parte verde, mas não temos mudanças tão significativas, só mesmo de estética. Em 1980, o IAPI, no comecinho da década de 80, mais precisamente na Copa do Mundo de 82, o conjunto foi reestruturado nas cores originais da época da inauguração, de 1948, e agora, né, recentemente, nós inauguramos então a revitalização em parceria com grandes empresas, né, e com a Prefeitura de Belo Horizonte. O conjunto foi revitalizado e também pôde trazer uma mudança física bacana para a região. Pois é, essa revitalização do Conjunto IAPI representou muito para a comunidade. O que você acha que mudou depois da revitalização do Conjunto? Olha, Maria Beatriz, a gente vai direto na autoestima até dos moradores e da própria região, porque o Conjunto IAPI, ele tem um formato arquitetônico assim, muito arrojado, e se você for estudar um pouquinho da história de Belo Horizonte, da própria construção civil, o Conjunto IAPI ele é um marco na história da construção civil no Brasil. Ele é um conjunto em forma de U, são 928 apartamentos, são 9 blocos, atualmente aproximadamente de 5 a 6 mil moradores. O Conjunto IAPI ele tem mais moradores de mais de 100 municípios de Minas Gerais. Então a revitalização ela trouxe autoestima, ela trouxe alegria para o conjunto, ela trouxe alegria para a cidade de Belo Horizonte, porque não dava para um conjunto como o Conjunto IAPI, né, o Conjunto Residencial São Cristóvão. Esse nome foi inclusive mudado pelo nosso querido e saudoso Padre Carlos Vaz de Mello, que é um dos homens responsáveis também pela revitalização da Lagoinha e do bairro São Cristóvão. Então o Conjunto IAPI ou Conjunto Residencial São Cristóvão, essa revitalização realmente veio trazer essa autoestima e também esteticamente uma beleza para a Avenida Antônio Carlos, para quem passa no conjunto, né? Não estava muito bacana ter lá o conjunto quase caindo aos pedaços, com a pintura da década de 80 ainda, né? Maltratada pelo tempo e feio, né? Como se diz, estava feio mesmo essa questão para a cidade de Belo Horizonte. Pois é. O IAPI é um patrimônio histórico de Belo Horizonte. Você acha que os moradores têm consciência disso e se organizam para poder manter esse patrimônio? Olha, há algum tempo foram várias células assim, de estruturação para que a comunidade começasse a tomar essa consciência. A gente não pode falar que nunca houve essa consciência, porque mesmo na década de 80 o conjunto foi revitalizado devido a ações da própria associação, com alguns políticos,
bem agora, né, fiz parte da gestão, é uma gestão muito vencedora, que revitalizou o conjunto, junto com algumas iniciativas privadas e com a própria prefeitura. Eu só entendo que as pessoas do conjunto, e eu me coloco nisso também, a gente poderia ser um pouco mais contundente dos nossos quereres, nas nossas pretensões enquanto um conjunto que é praticamente um município, né? Eu não vou dizer que não temos as pretensões, mas houveram avanços, houveram muitos avanços, desde a revitalização, desde que a nossa gestão também assumiu, como outras gestões fizeram boas coisas, mas a comunidade precisa se reorganizar melhor para proteger uma área que é uma área grande, são aproximadamente 70 mil metros quadrados de área construída. Então precisa haver sim mais empenho da comunidade, e quando eu falo da comunidade eu me incluo no meio também, né? Precisa de ver mais empenho político, empenho de conhecimento, para que a gente consiga transformar aquilo num lugar cada vez melhor para se morar. Já é maravilhoso, mas pode ser ainda melhor, precisa de avançar mais. Você foi um dos gestores da revitalização do IAPI e participou ativamente dessa mudança. Fora do IAPI, você também participa das interações com a comunidade. Você tem uma coluna de esportes na Gazeta da Lagoinha. Como é que você começou essa coluna? Na verdade, eu comecei a escrever para o Gazeta da Lagoinha, eu não tinha nem feito o curso de jornalismo, né? Comecei com algumas publicações culturais e tal, e depois eu fui convidado pelo Creso, que é o diretor do jornal, para assumir a coluna ao lado do nosso querido e grande mestre do futebol, que é o Tostão, né? Uma pessoa maravilhosa. Ele tem uma coluna também, tem também um jornalista que é o Matheus, que entrou agora recentemente. O Creso me convidou, aceitei, gosto muito de esporte, gosto muito de futebol, a gente já tem um trabalho bacana, eu faço um programa também que se chama Resenha do Galo, é um programa de web TV, ele é transmitido ao vivo num restaurante na Savassi, com câmera digital, e esse programa especificamente é voltado para a torcida do Atlético, chama Resenha do Galo. A minha coluna é uma coluna voltada geralmente para os acontecimentos do futebol dos 3 principais clubes aqui de Belo Horizonte, que é o América, o Atlético e o Cruzeiro. E é bacana, porque a ideia do jornal é colocar a comunidade para fazer as matérias. Tem a Cristiane Borges, que é uma jornalista muito bacana também, que faz, o Glauco, que é o editor. São pessoas da comunidade, e a importância para a comunidade é justamente isso, é mostrar a comunidade trabalhando com informações em prol da Lagoinha. Isso é muito bacana, isso inclusive ajuda naquela pergunta, né, da interação, da participação da comunidade no processo de construção social do nosso ambiente, da nossa sociedade aqui do bairro São Cristóvão, Lagoinha, Bonfim, né, da Pedreira Padre Lopes, né, da querida Pedreira Padre Lopes, que desde menino sempre teve uma interação maravilhosa com o conjunto, né? Eu, por exemplo, joguei muita bola naquelas quadras do conjunto, sabe, Maria Beatriz, quando eu era menino, cresci jogando bola naquelas quadras. Hoje eu tenho uma tristeza porque na minha época de menino as quadras ficavam lotadas, né? Ficavam cheias de meninos jogando bola. Hoje nem tanto mais, e a gente tinha uma interação, eram 5 quadras, né? Hoje fizeram uma praça, ficou muito bom para as crianças e tal, e só tem 2 quadras, e essas quadras geralmente vazias, mas talvez pela juventude de hoje, que busca outras diversões, outros caminhos de lazer. A Lagoinha é conhecida como um bairro familiar, um reduto dos boêmios da cidade, e agora mudou muito. Você acha que ainda sobrou um pouco dessa Lagoinha antiga? Você acha que ainda dá para resgatar essa Lagoinha antiga? Olha, Maria Beatriz, a Lagoinha, ela, como qualquer fato histórico, né, que vai se reestruturando com o tempo, que vai às vezes se modernizando, a Lagoinha tem ainda o seu reduto boêmio, né, principalmente nos bares da Rua Itapecerica, da Manuel Macedo, da Rua Pitangui, os próprios bares do Conjunto IAPI, que sempre estão com muita gente conversando, muita gente tomando cerveja, tomando lá sua Coca-Cola, comendo seu salgadinho, né? Não deixa de ser um encontro, né, de grandes amigos, de pessoas que moram há muitos anos na comunidade, e é assim um bairro familiar, né? Apesar de todos os problemas sociais que envolvem a região da Lagoinha, por se tratar de uma comunidade tão histórica, de um bairro tão histórico e de tanta tradição, eu acho que ele jamais vai perder essa característica de bairro familiar, até porque as famílias não são desfeitas, né? A família ainda continua morando nas regiões, as pessoas continuam, alguns filhos mudam, né? Eu mesmo, por exemplo, a minha mãe, hoje eu tenho um apartamento no conjunto, né? Há pouco tempo eu adquiri, mas até então eu morava com a minha mãe, aluguei um tempinho, e hoje eu tenho um apartamento. Eu, por exemplo, optei em morar no Conjunto IAPI. Eu tenho filho, né? Tenho minha esposa, tenho minha filhinha de 6 anos, a Maria Clara,
eu optei em criar minha filha no Conjunto IAPI, porque eu acho que ali é um ambiente muito bacana, né? Eu cresci ali, fiz grandes amigos ali, e a gente, claro, expande para outros bairros de BH, que nós temos, né, grandes amigos em quase muitos bairros de BH, mas a Lagoinha e o bairro São Cristóvão e o Conjunto IAPI realmente ainda conservam esse clima de família, de tradição. Claro, não vamos fugir, né, de alguns problemas sociais que existem, que a gente bem sabe. Então, como você definiria, por fim, a sua experiência de morador da Lagoinha em todos esses anos? Olha, é uma experiência muito rica e até em termos de cultura, de conhecimento, porque, como eu disse, eu morava na Rua Manuel Macedo, era atrás do antigo supermercado EPA, mas tinha esse supermercado que era um lugar gostoso, que a gente ia fazer compra, eu era menininho, quer dizer, a caixa de quando eu era menininho ainda era a caixa do supermercado, há pouco tempo agora, antes de ser demolido. Tinha o Cine São Cristóvão, que eu assistia a Pantera Cor-de-Rosa com meu pai, um cinema que era cadeirinha de madeira, mas era confortável, parecia um teatro, era um cinema grande. Então a região da Lagoinha tinha até cinema. Enfim, o projeto da Lagoinha era um projeto maravilhoso. O projeto do Conjunto IAPI era um projeto maravilhoso. O IAPI naquela época, quando em 1950, o projeto IAPI, Instituto dos Aposentados da Previdência Industriária, ele tinha um projeto de construir 36 unidades de IAPI no Brasil todo. E aqui em Belo Horizonte foi um dos primeiros, eu não sei, parece que tem alguns, acho que em Recife tem um, acho que no Piauí tem outro, agora eu não me recordo bem. Mas então você vê que o projeto era um projeto de vanguarda. Por quê? Porque a região da Lagoinha abrigava os operários que trabalhavam nas obras de Belo Horizonte. E o Conjunto IAPI foi construído com o pessoal da pedreira, com o pessoal, os imigrantes, alguns imigrantes italianos que moravam na região do bairro da Lagoinha. Então, enfim, é um conjunto, é uma região cheia de história, cheia de vida. Perdemos um pouquinho da história com o progresso, não vou falar que não, que perdemos sim, mas ainda tem muita história para ser vivida, ainda tem muita coisa para ser contada, principalmente no coração das pessoas. Flávia, obrigada por ter aceitado o convite, obrigada pela entrevista. Maria Beatriz, eu que agradeço ao nosso telespectador pela paciência de escutar a gente falar, espero que tenha colaborado um pouquinho com vocês, foi um prazer. Nossa entrevista de hoje fica por aqui, até a próxima.